Olá pessoal, tudo bem? Júnior Doratioto, canal Histórias de Uber. Fazia um tempinho já que eu não gravava um vídeo, mas essa semana aconteceu uma coisa que me fez ter vontade de gravar esse vídeo. Foi um colega nosso que, por infelicidade, dois carros bateram nele. Aliás, um caminhão e um carro, né? E a gente estava falando disso como uma coisa chata, né? Inclusive o caminhão foi embora. Acabou com a porta dele. Ou seja, tem que arcar com todo o prejuízo, o outro ainda vai pagar. E aí, pensando nessas coisas materiais, né? Eu lembrei uma vez do meu pai, que quando eu cheguei em casa, o carro dele estava metade batido. Alguém bateu, acabou com a traseira do carro e foi embora. Meu pai estava assistindo televisão e estava rindo. E eu falei assim para ele: você está rindo com o seu carro todo batido? Ele falou assim: isso é lata, não se importa com lata. Bom, não consigo ser tão assim igual meu pai era, né? Nesse sentido de ser tão frio, né? Para uma perda material que é desagradável, mas tem coisa muito pior na vida. E aí eu comecei a lembrar, falei até para esse colega, comecei a lembrar de algumas coisas que são as histórias tristes que nos ensinam muitas coisas para a vida, né? Porque aqui no Uber a gente pega muita história divertida, muita coisa alegre, história de casamento, de namoro, é, conversas super agradáveis, bêbado, que às vezes é chato, mas às vezes também é engraçado. Mas existem histórias muito tristes, né? E isso nos ensina a se importar menos com essas perdas materiais que não são agradáveis mesmo, né? Mas que são muito menores em comparação, não tem nem comparação. Então, assim, a gente pega muita gente que vem fazer tratamento de saúde aqui em São Paulo, muita gente com câncer, alguns em estado terminal, né? Às vezes a gente trabalha meio que de ambulância. Eu lembro uma vez a mulher entrou aqui com. Eu acho que o homem estava infartando. E a mulher: não, corre, corre, passa o farol vermelho, a gente paga a multa depois. Vai, sai buzinando aí. Aí foi um alívio quando chegou no Oswaldo Cruz, né? Eu fiquei pensando, por que eles não pediram uma ambulância? Mas acho que nem sempre é tão fácil encontrar uma ambulância, né? Dependendo do horário, não sei. Enfim, ele chegou vivo no Oswaldo Cruz e espero que tenha continuado vivo, né? Mas acho que as duas mais tristes que eu presenciei, uma delas era, então, o pai com seu filho de uns 3 anos de idade, que ele veio de João Pessoa. Ele falou que nem em Recife tinha esse tratamento que ele precisava para o filho que estava com câncer. Se eu não me engano, ele veio no IBCC aqui em São Paulo, acho que era no IBCC. Mas era muito complicado, né? Porque era um câncer meio avançado, sabe, na criança. E, bom, levei tudo e ele me disse: olha, eu tô comendo o meu carro, né? Vendi meu carro para poder comer aqui em São Paulo, para poder viver. Tô pensando em fazer Uber aqui, mas acabou não fazendo. Ele falou: mas eu fiz isso pelo meu filho, tudo, né? Faria isso, tal, de qualquer forma. Bom, e uns casos raros em que a gente manteve o contato. Ele deixou o telefone dele, a gente foi conversando, então, e eu sempre perguntando como é que estava o filho dele, como é que estava o filho dele. Até que, infelizmente, né, o filho veio a óbito com 3 anos, né, com câncer. E aí a gente começa a ficar pensando, né, nessas perdas materiais que nós temos. E antes isso, né, antes uma perda material do que uma situação dessa, né, você vê, o rapaz daria tudo que ele tinha, né, para poder salvar o filho, mas infelizmente não conseguiu. Uma outra história, assim, que eu fiquei bastante chocado também, eu tinha ido para o interior levar um passageiro, acho que para Campinas. E aí peguei essa mãe com uma filha em Jundiaí. A mãe já não tinha uma das mãos, né? E a filha, a hora que a menina entrou, tudo, né? A mãe conversando com ela, depois que eu vi que a filha era cega. Ela devia ter o quê? Uns 4, 5 anos, né? E, e assim como qualquer criança falando de brincadeira, do que ela tinha brincado, tudo. Mas depois eu vi quando ela saiu do carro, né, tateando, tudo. Ai, é muito triste você ver uma coisa dessa, né, principalmente numa criança. E aí a mãe falou pra mim na época que a cirurgia, dava pra fazer uma cirurgia pra reverter, né, esse quadro aí de deficiência visual, mas que custava muito caro e só podia ser feito nos Estados Unidos.
né? E a gente fica pensando, né, em quanta gente às vezes gasta dinheiro com coisas tão supérfluas, né? É socialite que faz um aniversário de não sei quantos mil para o seu cachorrinho, né, para o seu gato e assim por diante. Então, me lembrei desse tipo de coisa. E essas coisas ajudam a gente a pensar em tudo que a gente tem de bom, né, na vida. Que os problemas sempre poderiam ser piores e sempre tem pessoas com problemas piores do que os nossos. Então essas coisas me ensinam bastante, né, a não ficar reclamando, porque nós, infelizmente, temos o hábito de reclamar, né. Reclamar nessa semana, né, que estava muito quente, na semana retrasada porque estava muito frio, ou porque o carro está amassado, ou porque o carro está riscado, né, por isso ou por aquilo. E, e a gente vê que o problema poderia ser muito maior, né, principalmente quando envolve a questão de saúde e quando envolve um filho nosso, né, que é uma coisa assim muito séria, muito grave, como esses casos que eu vi, né, que infelizmente vi, e outros que eu não vou recordar agora, mas existem muitos sim aqui no Uber que a gente traz, principalmente por aqui, né? Muita gente vem para o Hospital das Clínicas, vem para o IBCC, para o C Camargo fazer tratamento, então a gente acaba pegando esses casos. Então, que isso nos ajude a ver, né, as coisas boas que a gente tem na vida e agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer por tudo que a gente tem de bom e lembrar que às vezes tem pessoas que têm problemas muito maiores, né? E às vezes até estão sorrindo apesar de tudo isso, tá bom? Era esse o vídeo de hoje. Um bom domingo, porque hoje é domingo, mas uma boa semana para vocês e um abraço.